É isso aí, galera, vamos estar trazendo aqui para vocês as novidades, spoilers, vazamento e também um preview de alguns personagens que pode estar entrando no jogo. Primeiro vou estar conferindo aqui o manual de desenvolvedores. O vídeo demorou um pouco porque a gente está garimpando bastante informações para trazer a qualidade para vocês e para não ter necessidade de fazer 1 milhão de vezes o vídeo, né? Temos toda certeza que vocês estão se perguntando a diferença entre as notas de desenvolvedores e o manual. Bem, o manual de desenvolvedores é um lugar onde podemos nos comunicar com os jogadores com um pouco mais de frequência do que o tradicional nota de desenvolvedores. Preparamos isso para ouvir suas vozes e entregar as coisas mais rapidamente. Esperamos que com isso possamos responder as perguntas e preocupações e resolver o mais rápido possível. Primeiro vamos compartilhar o aprimoramento da interface do usuário de carta de batalha. Deveremos compartilhar essa melhoria na UI junto com a atualização da carta de batalha, no entanto o lançamento foi adiado. Ouvimos seus feedbacks e estamos preparados da forma que permite você melhorar as cartas de batalha tão rápido quanto fortalecer seus lutadores. A interface do usuário foi aprimorada e será aplicada na próxima atualização, então esperamos que você esteja ansioso por ela. Além disso, a equipe de desenvolvimento está lutando para reduzir o esgotamento do tempo do jogo que os jogadores podem estar enfrentando durante o jogo. Como o conteúdo recém-fornecido está em linha de desenvolvimento existente, estamos cientes do aumento do tempo gasto no jogo, portanto estamos pensando na maneira de reduzir os desgastes de tempo do jogo dos nossos jogadores. Assim que a direção específica for acertada, nós a entregaremos por meio de um manual de desenvolvedores. Por enquanto, agradecemos a sua paciência. Por fim, a novidade sobre o lançamento do novo evento de colaboração. Como a colaboração anterior foi agradável e inesperada no Tekken Fighter Star, teremos outra colaboração. Que tipo de colaboração dessa vez, por favor aguarde. Mas temos tanto spoiler aqui que a gente com certeza vai ser bloqueado para NetMail. Mas, continuando. É isso, para o seu primeiro manual de desenvolvedor, ter certeza de sempre ouviremos ou comunicaremos todos vocês. Contaremos mais informações no manual dos desenvolvedores assim que a direção de desenvolvimento futuro for definida. Esperamos que você continue a fornecer as informações e comentários que pode nos ajudar a melhorar o jogo. Aqui é o link original e vamos continuar que é o tema do vídeo. E aguardando por uns e torcendo o nariz por outros, vamos estar conferindo aí a collab dos 7 Cavaleiros, com bastante spoilers, vazamentos e também alguns trailers, né? Mas vamos lá, né? Aqui os personagens já confirmados: a Shane, o Delo, o Rude, a Raquel e a Ellie. Vamos estar conferindo aqui agora muitas informações. Os caras foram ninja, né? Distraíram as imagens dos personagens a partir dessa imagem aqui da divulgação. Lembrando que a live global vai ser às 8 horas do dia 24, terça-feira. E a live coreana vai ser 9 da manhã do dia 23, segunda-feira agora. E iremos mais uma vez aí trocar nossas redes sociais para que todo mundo em peso esteja na live global. Para estarmos recebendo muitos bis, né? Não vamos ser besta. Vamos estar lá sem enrolação, começando pela personagem com o maior potencial de ser a SSS do jogo. Não vou ficar enrolando. Shane. Você vai estar conferindo aqui no background dela porque que ela é tão forte. A infância da Shane passou tranquila e pacífica em uma pequena vila, até que os demônios vieram e atacaram. Durante esse ataque, ela testemunhou toda sua família ser morta por aqueles demônios. Quando chegou a hora e sua vez, surpreendentemente, os demônios foram eliminados por uma espada mágica gigante empunhada por Sieg. Após esse incidente, Shane decidiu seguir Sieg e, portanto, mais tarde juntou-se aos Cruzados da Santa Cruz. Originalmente humana normal, ela aceitou de bom grado o objetivo de experimento dos Cruzados de fortalecer o corpo humano com sangue de demônio. A razão por trás dessa decisão foi sua vingança contra aqueles demônios. O experimento teve sucesso em se tornar Shane mais forte, mas teve um efeito colateral. O sangue de demônio tornará o seu corpo um dia e ficará furiosa. E se tornou realidade, mas felizmente Shane já fez um selo para impedir que os demônios assumissem o controle de seu corpo. Mas vamos a um spoilerzinho.
Essa personagem é uma das mais populares de toda a franquia. A action figure dela foi mais vendida. Ela foi a personagem NPC mais usada no jogo global. Então não preciso nem dizer mais nada. Se ela não for dessas personagens exclusivas de venda, amém. Agora delas. Pouco se sabe sobre Delos, um cavaleiro das trevas cuja existência é misteriosa. Ele anseia pela morte e mais poder e traz conflito entre os 7 cavaleiros que levam o continente Asgard aos caos. Bem provável que ele seja Gold, mas pode ser que ele seja Boss também. Agora Rude. Órfão pela guerra, Rude sonhava em se tornar um cavaleiro após ser adotado pelo último Cavaleiro da Luz. Ele e Chris eram melhores amigos e rivais um do outro, competindo pela honra de ser o próximo Cavaleiro da Luz. Mas um dia Chris foi enganado por Delos e tornou-se inelegível para o título. Rude se sente com grande responsabilidade e pressão depois de se tornar um dos 7 cavaleiros e sempre está se esforçando o máximo que pode. Que talarico, viu? Mas ele pode ser ouro também. E Charlotte, quer dizer Raquel, nascida de uma família nobre, Agni, Raquel é filha mais velha que herdou a fama de sua família no deserto em chamas. Ela é uma nobre honrada que levou a sério o senso de dever e responsabilidade. Era uma amiga da professora de ele, a imperatriz de Fudina, mas entrou em desespero quando perdeu sua avó na guerra e com o mercenário da Aurora. Mais tarde ela descobriu que ele era a neta do líder no mercenário da Amanhecer. Raquel se sentiu traída e passou a odiar ele e todos os plebeus. Mas enfim, ela tem um modo Fúria, que é o despertado. Ela tem grande chance de ser uma boss, mas espero que seja ouro, né? Ele era a neta do lendário líder no mercenário da Aurora. Ele é uma garota tímida, mas cresceu para se tornar uma guerreira forte e justa. Depois de seu encontro com Raquel, ela se retrata como uma pessoa descontraída e legal, mas apenas uma fachada para beneficiar seu objetivo final. Ela se uniu aos mercenários, dividido em terrenidade de 17 anos, salvou o território de Fodina dos Orcs. Essas ações lhe renderam elogios e título de imperatriz de Rodina pelo povo. Mas, enfim, ela tem cara de ser personagem gratuita, mas vamos aguardar. Agora vamos estar conferindo aqui com vocês o prólogo dos 7 Cavaleiros para vocês estarem se ambientando ao collab. No dia que o sol se recusar a nascer, diz que 12 humanos escolhidos pela terra foram abençoados pelo Deus da destruição para exercer uma parte de sua força. 7 dos 12 vieram à terra de Asgard, onde seu novo poder ameaçava um ao outro à beira da guerra. A deusa Helena, tendo pena desses atos humanos, selecionou um menino como sua ferramenta para prevenir a guerra, conferindo seus poderes no fundo de sua consciência. O menino Eva agora parte em sua jornada para desvendar os segredos de uma antiga herança de família. Eva, o neto do general da terra do Kingdom, parte em uma jornada para cumprir sua vontade de seu avô, de desvendar os segredos do seu colar de herança. Acompanhado por Karin, a garota que Eva salvou de um ataque de Gloomy que destruiu tudo que ela amava. Eva agora viaja profundamente no mundo cristão dos 7 cavaleiros. E agora vamos estar conferindo aí os trailers do jogo original dos 7 cavaleiros e, por último e não menos importante, as considerações finais.
방해하지 마. 선멸 완료. E continue acompanhando o canal, que como vocês sabem, é o canal que tem mais spoilers e vazamentos. E como vocês puderem conferir no vídeo, também tem muitos extras. Vou estar trazendo muita coisa em primeira mão, por isso ative o sininho para não perder as notificações, não só dos vídeos, como também da comunidade. E também dos cupons, né, que vocês não são besta. E fique ligado também nas redes sociais, no link na descrição e também nas sugestões de vídeos, onde rolou spoilers que ainda pode estar entrando no jogo. Não vamos esquecer do bom e velho confirmação do boss, que vai ter, e também do personagem que vai receber buff. Então, até a próxima, galera. Fui!